Vamos lá, de A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, parte 4. O capítulo é o 6. Como habitar um corpo sozinho? E ninguém é eu, e ninguém é você. Esta é a solidão. Clarice Lispector. Que estamos sozinhos debaixo de nossa pele é um fato. Que soframos por causa disso é outra coisa. Nossa cultura tende a colocar a solidão como uma patologia, na medida em que junta a solidão e sentimento de solidão, em uma mesma ideia. É fato que nascemos e morremos sozinhos, mas entre uma ponta e outra, nossa vida se dá na relação com várias pessoas. Quem não pode assumir psiquicamente que está só em seu corpo tende a adoecer. Como o homem que eu me referi no capítulo anterior. Se considerar minha experiência com pacientes com esquizofrenias e paranoias, certamente discorrerei sobre inúmeros sujeitos que sofrem por não terem dimensão do alívio que pode vir ser a solidão. No filme Cisne Negro, vemos a personagem Nina sofrer justamente a falta de solidão que vive. Trata-se de um filme amplamente difundido, que aposto que boa parte dos leitores já assistiu. A película mostra a história de uma moça que quer ser a primeira bailarina da companhia de balé, onde dança, e de uma mãe que quer muito que a filha seja, o que ela mesma não pode ser, primeira bailarina. Aqui, na minha opinião pessoal, eu acho que já tem um traço de simbiose muito grande dessa mãe com a Nina. A gente até nesse ponto, até nesse mesmo sonho, a gente não sabe o que é a Nina, o que é a mãe. Quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha? A Nina quis ser bailarina porque a mãe foi e nunca conseguiu chegar a ser a primeira bailarina. Ela tá vivendo um sonho que a mãe demandou dela, um sonho que a mãe colocou nela como se elas fossem uma pessoa só. Ou a Nina que quis realizar esse sonho porque tem um lugar aí para a mãe, né? Então essas relações simbióticas, essas relações onde a pessoa não sabe se diferenciar direito quem é ela e quem é o outro, tem dessas coisas. O que está em jogo na trama do filme é que o coreógrafo está em busca de uma mesma bailarina que possa dançar como cisne branco e como cisne negro também. Nina é muito habilidosa como cisne branco, mas como cisne negro ela não se dá bem. O cisne branco encarna a pureza da filhinha da mamãe, obediente e doce, como ela é. O cisne negro precisa encarnar um lugar de agressividade, sexualidade, coisas que a Nina não viveu. Assim, o coreógrafo de Nina incentiva que ela investigue sua sexualidade, que ela se explore, se desenvolva para além daquilo que sua mãe lhe demandou. É certo que ele o faz de maneira muito duvidosa, mas convoca a personagem a isso. Eu acho que, a minha opinião pessoal, que no filme, se vocês forem assistir ou se não assistiram, vale a pena assistir de novo, eu acho que também tem entra num lugar de abuso com ela também. Tem um flerte dele, uma coisa assim, mas ela já vem uma pessoa tão abusada e tão invadida pela mãe, né? E aí eu acho que ele tenta tirar dela essa sexualidade, vivendo a sexualidade junto com ela. Então, minha opinião pessoal. Vejam o filme como vocês acharem que vão entender. Em uma cena em que começa a tocar seu corpo para se acariciar sexualmente sozinha, vou dizer assim, para o vídeo não ficar. Mas ela usa a palavra aqui do nome disso. Em uma banheira, Nina vê sua mãe entrando repentinamente no banheiro. Em outra cena, ela tenta se livrar da presença materna fechando a porta do quarto, que ficava sempre aberta, mesmo ela tendo 27 anos de idade. A Nina não tinha direito a privacidade nenhuma na casa dela. Isso fica muito claro no filme. O filme vai demonstrando aos poucos que a realidade psíquica demonstrada ali é a de Nina. Então não sabemos se a mãe de fato entra no banheiro ou no quarto, mas psiquicamente é como se ela estivesse sempre lá, um efeito da psicose de Nina. Quer dizer, ela nunca tá na solidão, ela nunca tá sozinha. A mãe está sempre invadindo ela, a mãe tá sempre ali olhando, observando, julgando ela. Ou só ali, porque na cena do quarto a mãe também está só sentada na cadeira, dormindo, inclusive. Que a gente não sabe se é real ou se não é, porque Nina é uma esquizofrênica, aparentemente, né? Em um texto belíssimo, o Winnicott desenvolve sua tese de que poder ficar só na presença de um outro é o estágio mais sofisticado do psiquismo humano. Nesse texto, ele exemplifica a possibilidade de a criança estar na presença da mãe, cada um fazendo a sua coisa, suas coisas, sem demandar algo do outro. Não se trata, portanto, da capacidade de ficar só sem a presença física do outro, mas sim, sobretudo, de ficar só na presença de um outro. Nesse sentido, podemos pensar que se trata de um modo de inventar uma solidão, de criar um espaço em si que o outro não alcança. Um dos sinais de bom desenvolvimento psíquico da criança é quando ela se torna capaz de contar mentiras. Olha que legal que ela fala no livro.
É claro que não incentivamos a fazer isso de modo deliberado. Damos bronca, contamos a história do Pinóquio, etc. Mas é um bom sinal, na medida em que a criança demonstra com isso a possibilidade que tem de apostar em seu lugar de solidão, o qual sabe que o outro não alcança. É preciso que ela acredite que os pais não leem seus pensamentos, que não estão dentro da sua cabeça, para que possa mentir. Por isso, com frequência, os próprios pais deixam passar uma mentira ou outra, deixam que a criança pense que os engana. Quando as crianças pequenas, com cerca de 2 anos, começam a ir para a escola, os pais pedem que elas contem a eles como foi o dia, e elas costumam ter dificuldade. Muitas vezes, psiquicamente, ainda estão misturadas com os pais. Então é surpreendente e importante que descubram que aquilo que vivem sem a presença dos pais é só delas. Transformar sua experiência em palavras passa a ter, então, o valor de um dom de amor. Os pais demandam que seus filhos lhes contem como foi a escola e que fizeram o que fizeram lá, na posição de amantes. Os amantes estão com frequência a pedir palavras uns dos outros, porque são as palavras que fazem ponte entre a solidão de um e a solidão de outro no amor. Achei lindo isso aqui, até marquei, tem um marcadinho meu aqui, vou ler de novo. Os amantes estão com frequência a pedir palavras uns dos outros, porque são as palavras que fazem ponte entre a solidão de um e a solidão de outro no amor, né? Cada um tá vivendo ali dentro do seu próprio corpo e é saudável que seja assim, isso que nós estamos aprendendo nesse capítulo, é saudável que seja assim. Essa sensação de não poder ter o seu espaço, de pensar que o outro tendo o espaço dele, ele vai fazer algo que te fira, ela não tá deixando, não tá falando disso aqui, eu também não tô falando disso. Não entenda como se ter privacidade, ter um espaço é um espaço para enganar o outro, é um espaço no celular para conversar com outras pessoas, é um espaço para fazer algo que seria errado com o outro, é trair a confiança do outro. Isso tá tão espalhado, né, no momento que nós estamos vivendo, que torna-se uma coisa estranha dizer que é necessário ter um espaço sem o outro, mas é super necessário e super saudável que você tenha um espaço seu, sem que isso signifique uma ofensa para o outro. Se isso significa uma ofensa para o outro e se é insuportável para o outro que você faça as suas coisas, que você esteja na sua vida, vivendo a sua vida, como o Winnicott falou, a mãe tá ali, o bebê também, você tá ali, o seu amado tá ali também, a sua amada tá ali também, e cada um tá fazendo as suas coisas sem que um invada o mundo do outro, sem que um precise saber tudo que o outro tá fazendo, ou pensando, ou querendo, é saudável, é preciso ter desejos para além do outro. Eu não tô dizendo desejos sexuais que você vai viver e que vai machucar o outro, mas é preciso que se tenha uma vida para além do outro, e até isso que se faz ser interessante na vista do outro, né? Então, como fazer a ponte, como fazer a ligação entre um e outro? É através da palavra. Por isso que a gente sempre, os amantes estão sempre pedindo palavras, né? Por que você gosta de mim? Por que você me ama? Você me ama ainda? Eu acho que você não me ama mais. Sentiu minha falta? Eu senti tanto sua falta. Porque é a palavra que faz essa ligação entre a solidão de um e a de outro. Uma vez que nós não lemos pensamentos, nós não podemos entrar no mundo do outro e nem devemos invadir tudo, porque olha o que aconteceu com a Nina. Isso é uma relação de simbiose total, isso é uma relação de uma mãe que nunca deixou uma filha ter um espaço. Que uma mulher de 27 anos que não pode fechar a porta do seu quarto, que não pode ter um mundo só dela. Que seja para ouvir música, que seja para escrever, que seja para ler, que seja para ter desejos, vontades e solidões que o outro não alcança. É importantíssimo nós termos solidões que o outro não alcança. Lugares em nós onde o outro não pode invadir, onde o outro não precisa saber. Sem sentir que isso machuca o outro, sem sentir que isso é enganar o outro. Porque isso não é. Não tem que ser, não é disso que estamos falando. O lugar de enganar o outro é outro lugar, é outro espaço. Não é o espaço da solidão, já é outro espaço de outra coisa que se diz aí. Bem, vamos pro 7, porque ainda dá tempo. Solidão versus sentimento de solidão. Titia, achei lindo, lindo esse trecho, só para vocês prestarem mais atenção que ela fez. Titia, fale comigo. Estou com medo porque está muito escuro. E a tia respondeu: de que adianta isso? Você não pode me ver. Não faz mal, respondeu o menino. Quando alguém fala, fica mais claro. É uma citação do Freud, Sigmund Freud, citando uma criança de 3 anos. Olha que lindo isso, quando alguém fala, fica mais claro. Tá escuro do mesmo jeito, não é um ato da visão ficar mais claro. Mas quando alguém fala, a gente encontra um caminho até essa pessoa. Por isso que eu acho tão cruel quando as pessoas têm tortura de silêncio, né? Tem essa relação de
afastar o outro ou agredir o outro com tratamento de silêncio. Porque fica escuro quando tá silêncio, né? A palavra que nos liga ao outro. E se o outro dá silêncio, o silêncio agride também. O silêncio também é uma forma de agressão. Não que a gente precise falar tudo o tempo todo. Vocês estão entendendo, né? Mas, olha, é lindo o que ele fala. Quando alguém fala, fica mais claro. E é tão psicanalítico, né? Já que a gente vai lá em análise para falar. Já que as palavras, passar pela palavra traz luz. Passar pela palavra traz luz para dentro de nós. Ilumina tanto dentro de nós. Muito linda essa citação. Uma criança, olha como das crianças saem perfeito louvor, né, bíblico. Gostaria de destacar, no entanto, outro ponto. A solidão é uma ilusão, porque em uma instância a gente nunca está sozinho, mas está com a gente mesmo. Pode parecer um discurso de autoajuda aqui, mas não se preocupe, leitor, não se trata de coachizar a solidão e proferir frases chulas. Tipo que a gente sempre pode contar consigo mesmo ou coisa assim. O que quero dizer com isso é que se temos medo da solidão é porque no fundo ela é uma ilusão. A gente está sempre em algum nível com o nosso super-eu. Explico. Como falei anteriormente, a base do nosso psiquismo são os primeiros amores da nossa vida. Com frequência os nossos pais, que nos interpretam e interpretam o mundo para nós. Isso não ocorre sem consequências. Do mesmo modo que uma mãe pode marcar seu filho para sempre, fazendo-o acreditar que ele é uma criatura especial, linda e inteligente, os pais e cuidadores da criança, assim como toda a cultura em que ela está inserida, marcam-na com ordens e imperativos. O que chamamos de patriarcado também tem relação com isso. De um dito ou do outro que nos marca na carne e nos leva a tomar posse dele. Uma moça que atendia em algum momento da vida odiava seu nariz e contava que a mãe que se dava mal com a sogra dizia que o nariz da filha era igual ao da sogra. Tornou-se bastante difícil para essa moça olhar para si mesmo sem os efeitos dos olhares da mãe. Quer dizer, se a minha mãe odeia a minha avó, odeia a sogra dela, e se o meu nariz é como o da sogra, minha mãe odeia o meu nariz. E olha, né? Talvez nem fosse um nariz feio ou qualquer coisa assim. Ela não usa a palavra feio, ela só odeia o nariz. E como é difícil lidar com isso, né? Os ditos dos nossos primeiros amores, e também alguns da cultura, são internalizados em nós e nos constituem. E é isso que Freud chamou de super-eu. Isso é ótimo, porque funda valores éticos e morais em nós. Nos situa em relação ao que é entendido como certo e errado na vida. Mas também pode vir a ser muito danoso. Porque esse circuito não tem fim. Sabemos o quanto o machismo, por exemplo, tão presente em nossa sociedade, atravessa cada um de nós. E o grande trabalho que temos para nos desembaraçar dele. O amor transmitido pelos pais funda a criança como alguém que se liga à vida e ao seu corpo, mas também a encapsula em uma autoexigência fantasiosa. Pensar que somos especiais nos leva a uma exigência infinita de que sejamos melhores, de que leiamos mais livros, viajemos mais, porque somos especiais. Essa demanda desmedida que fazemos a nós mesmos, herança do amor dos nossos pais por nós, por vezes também nos levam a fantasias amorosas impossíveis. Assim, há quem siga buscando nas parcerias amorosas da vida adulta o amor infantil, que viveu ou que gostaria de ter vivido na relação com os pais. Um baita equívoco. Na melhor das hipóteses, ninguém nos amará como fomos amados pelos nossos pais. Eu sempre vejo no Instagram, pelas redes sociais, um dia você vai achar alguém que vai te amar exatamente como você é. Espere até você encontrar alguém que vai te amar exatamente como você é. Nem você se ama exatamente como você é. E se você se ama exatamente como você é, isso parou. Isso morreu, você não melhora, você não muda, você não corre atrás, não busca, entendeu? Quando a vida é a caminhada, e tem uma frase de Freud que é tão linda que ele fala, um dia quando você olhar para trás, você vai ver que os dias mais bonitos foram aqueles em que lutaste, foram os dias em que você lutou. Porque o desejo nos movimenta na vida, essa é o que nos impulsiona na vida. E tudo que está acabado morre. Uma arte, quando está acabada, morreu o papel do artista. Quando o artista termina uma escultura, ela é uma escultura morta. Quando ele está fazendo uma escultura, ela é uma escultura viva. Ele ainda pode mexer aqui, ele ainda pode mexer ali, ele ainda está trabalhando. Enquanto a gente está trabalhando e tem movimento na vida, tem trabalho na vida, tá vivo, aquilo tá vivo. A partir do momento que se definiu que está pronto, é a morte.
O que a gente... É claro que tem um movimento psíquico nosso para parar de trabalhar. É natural que se tenha para acessar isso, porque a angústia tá na vida. A angústia é correr atrás do desejo, a angústia é sonhar, viver a angústia, mas não viver é a morte. Parar nessa posição de que eu nunca vou alcançar, de que não existe completude, que nada será perfeito e incrível, leva a pessoa a um estado de depressão. Porque o depressivo, o angustiado, a pessoa melancólica, o discurso melancólico é um discurso real, eles falam de verdade, nós vamos morrer, né? Trabalhar pra quê? Conquistar pra quê? Namorar pra quê? Vai tudo acabar em coisa ruim, todo mundo vai morrer. É um discurso verdadeiro, mas é um discurso que te para e que tira toda a alegria da vida e que tira todo o sentido da vida. Então, como Freud disse, se ama, sofre, se não ama, adoece. É disso que ele tá querendo dizer, não é só de amor romântico, de amor como trabalho na vida, de amor como o trabalho que costura a vida, que faz a gente ir permeando a vida, essa obra do escultor que tá inacabada. Isso é andar pela vida, é algo que dá trabalho, que angustia, que dói, que você não sai como você imaginava, mas dá beleza pra coisa, dá movimento pra coisa. A obra terminada é a obra morta. Explico. Falei não, voltei demais. Sabemos o quanto desembraça dele, o amor transmite, tava naquilo, né? Ninguém vai te amar como seus pais te amaram. Para, você não é terminado, você não é perfeito, ninguém vai te amar exatamente como você é, inteiramente como você é. Isso é impossível, você não é capaz de amar ninguém inteiramente como o outro é. Então, isso é mais um discurso de completude que a gente tem que pensar nele para não ir numa relação esperando isso, porque uma relação perfeita, uma pessoa que venha perfeita e que te ame perfeitamente como você é, primeiro que não existe, segundo que é uma pessoa morta, uma pessoa que não existe, não vai ter vida nessa relação. Se não há nada que se trocar na relação, não há uma relação. Ter o narcisismo furado, entender que não somos especiais, mas pessoas faltantes, castradas, furadas, por vezes é algo que se consegue só com muito trabalho de análise. E é um grande alívio descobrir que não temos nada demais, que somos só uma pessoa dentre quase 8 bilhões nesse mundo. A gente não tem que ser especial e único e incrível, a gente não tem que ler todos os livros do mundo, a gente não tem que ser o melhor empreendedor, o melhor coach, a pessoa mais feliz, ter o namorado mais maravilhoso. A gente não tem, a gente não é incrivelmente especial e único. Nós somos nós. Vivemos a nossa vida com os nossos defeitos, com as nossas faltas. Então, assumir que se tem uma falta, que existem sim impossíveis, que não se pode fazer tudo, é incrível, te liberta dessa necessidade de fazer tanto, de ter o corpo perfeito, de ter o carro tal, de ter a casa tal, de ler tanto, de ser formado em tantas coisas, de estar casado com tal pessoa, que tenha tal posição social. É uma baita liberdade. Tá. Aliás, com tanta gente nesse mundo, como alguém ousa se sentir só? Nesse ponto, percebemos o quanto, por vezes, a solidão é um tema tratado como sentimento. Sentir-se só não é o mesmo que estar só. Em 2018, o Reino Unido, olha, eu tô perto, né? A Irlanda aqui onde eu tô é independente, mas a Irlanda do Norte é do Reino Unido. Criou um Ministério da Solidão. E mais recentemente, em 2021, o Japão também o fez. Preocupado com o aumento das taxas de suicídio no país, a solidão tem sido pensada como uma patologia a ser eliminada, como se não fosse da nossa condição humana sermos solitários. A palavra solitude tem sido utilizada numa tentativa de se referir a uma espécie de solidão que não caia rapidamente no campo do sofrimento. No entanto, acho que vale ter cuidado com o uso dessa palavra para que ela não recaia em um sentido romântico, como se o tédio fosse algo a ser vivido com alegria, como se fosse possível viver em pleno estado de bem-estar no próprio corpo. Por isso, preferi manter aqui a palavra solidão, na tentativa de restituir alguma dignidade a ela, que por vezes é, sim, estado meditativo, de bem-estar, de contentamento consigo mesmo, mas que também, por vezes, dá notícia do desamparo e da angústia com que chegamos ao mundo. Os afetos fundamentais que nos levam às vivências amorosas, cada um de nós experimentou, volta aqui,
Desculpa, gente. Eu quero gravar de uma vez, então vai ter defeitos. Os afetos fundamentais que nos levam às vivências amorosas. Quais são eles? Espera lá, vamos lá. Então, desamparo, a angústia com que chegamos no mundo e também o estado meditativo de bem-estar e de contentamento. Então, a solidão abrange os dois. Cada um de nós experimentou e experimenta em alguma medida e ainda voltará a experimentar esses afetos da vida, já que é da nossa condição de ser humano e de ser falante passar por aí. Mas o fato desses afetos nos constituírem não significa que eles nos determinem. E é por isso que o amor é efeito da solidão, ainda que não nos livre dela. Quem sabe o amor sobre o qual eu escrevo aqui restaure alguma dignidade à solidão. Por isso insisto em chamar esse estado de solidão e não de solitude, ainda que a solidão contemple algo disso. Bem, ela fala aqui de novo do narcisismo primário. Vou resumir um pouquinho para vocês aqui para ver se acho que encaixa aqui. O narcisismo primário é aquele primeiro amor. Lembra que a criança se sente completamente amada e perfeita, que a madrinha chega em casa e você fala, ai, canta borboletinha, a criança canta. E a mãe goza disso, a mãe gosta disso, a mãe se satisfaz com isso, as pessoas em volta se satisfazem, não tem mal nenhum em se satisfazer com isso. É um momento de extrema fofura da criança. A criança tá super segura de quem ela é, de que ela é amada, de que ela é linda, de que ela é incrível e de que todas as pessoas a amam exatamente como ela é. Ela até cita no curso que eu fiz, a Ana Sui cita até a filha dela, que fala que uma vez uma pessoa disse pra ela, você sabe que você é linda? E ela falou, sim, eu sei. E as crianças fazem isso nessa idade, ali até uns 3 anos, né? 2 e poucos, 3. Elas têm certeza que elas são lindas, que elas são amadas e que todos a amam, que elas são uma divindade, uma estrela na Terra, únicas e preciosas e incríveis. Tá, isso, esse narcisismo primário funda, sim, a forma como nós nos amamos e como nós nos vemos nessa relação do amor com a vida. Porém, para que a gente possa chegar numa maturidade de se relacionar com o outro, porque esse narcisismo primário está ligado ao amor próprio. Eu sou inteiramente perfeito e incrível. E aí, quando a gente vai para a escolinha, quando a gente vai para a igreja, quando a gente vai para a vizinhança, quando a criança sai daquele ambiente que é dela, ela tem que entrar, e é bom que ela entre no narcisismo secundário. O que é esse narcisismo secundário? É quando ela passa a perceber que ela não é incrível, que ela não é tudo aquilo. É quando ela chega na escola e tem uma criança mais inteligente que ela. É quando ela chega no parquinho e tem uma criança que dizem que é mais bonita que ela, que canta melhor que ela, que faz as coisas melhor que ela, tem vida interessante fora de mim. E isso é incrível que ela faça, isso passa por um lugar de angústia e é importantíssimo deixar claro isso que a Ana Sui deixou, que sentimentos ruins não precisam e não devem e não podem ser extirpados da nossa vida, porque nós estamos vivendo numa era que todo mundo tenta abolir tudo que é ruim, tudo que nos faz sofrer, que é ruim, que tem dor, é tóxico, é horrível e tem que sair da nossa vida. Não! Isso diz de nós, isso também é uma parte do afeto, o amor vem colado, amor e ódio estão na mesma face. Talvez um dia eu fale sobre isso, a Ana Sui fala muito no curso que eu acabei de fazer. Então, dor e vida e trabalho e amor e angústia se trata de estar vivo, de estar vivo. Cessar a obra, como eu acabei de falar, é estar morto. Acabar com a angústia é estar morto, é fantasia de morte, isso vem da pulsão de morte. A pulsão de vida nos leva a lidar com essa angústia e produzir coisas dela, a partir dela produzir coisas. Então, é preciso que a criança se interesse, para que é preciso que ela veja que tem alguém que a interessa e que ela acha melhor do que ela, para que ela saia de dentro dela. Lembra da frase lá do começo do primeiro vídeo, que Freud fala que o amor por si mesmo só tem um rival, o amor pelo próximo, o amor pelo outro? Então, é maravilhoso que isso aconteça. Porque quando a gente fica muito ensimesmado, muito amando só a si mesmo e muito pensando só em si mesmo, o ego não vê isso como bom. Parece ser uma coisa boa no discurso do senso comum e as pessoas pensam que é. Mas, por exemplo, o Freud, em Luto e Melancolia, ele define o luto como uma energia, uma volta de energia demandada para outra pessoa que o ego sente como uma coisa ruim. E é por isso que dói tanto. É por isso que quando a gente precisa fazer a elaboração do luto da perda de alguém, ou de um sonho, ou de alguma coisa,
Freud diz que nós temos uma energia psíquica que está investida no outro, uma energia amorosa que está investida no outro. Eu amo esse outro. Ele tem um lugar psíquico para mim. E aí ele morre. Esse objeto sai de cena. Pode ser que morreu na vida real, pode ser que morreu na minha vida, que saiu. E aí todo esse sentimento, toda essa energia volta para mim. Ele volta para esse meu narcisismo. E aí o ego sente isso como demais, isso angustia. E por isso que para produzir o luto, o Freud fala que a gente não tem que mexer, que a pessoa tem que fazer da forma dela. Mas quando a pessoa começa a resolver esse luto, ela começa a achar saídas para essa energia, entendeu? Por isso que quando as pessoas começam a sair do luto, não digo que seja assim o assado que elas têm que fazer, mas a gente vê nesse processo quando elas começam a se arrumar, quando ela vai lá e corta o cabelo, quando ela vai lá e começa a correr, volta a fazer uma academia, se inscreve num curso. Quando ela consegue estar pronta para conseguir botar essa energia em outra pessoa de novo, em outra coisa de novo, dar saídas para essa energia que está sobrecarregando ela. Então, ficar nesse narcisismo primário, ficar achando que você é a última bolacha do pacote, essa Coca-Cola toda, e que alguém vai te amar inteiramente, perfeitamente como você é, e nunca vai apontar um erro em você, é falha nessa entrada do narcisismo secundário. O narcisismo secundário nos salva de nós mesmos, porque é horrível viver para nós mesmos. É horrível que a coisa acabe em nós, é não ter ligação com o mundo, é não ter ligação com o outro. Eu preciso ver alguém que tenha um cabelo interessante, que não é o meu, para eu olhar e falar, nossa, que cabelo interessante. Você entende? Isso no narcisismo secundário leva o olhar da criança para o outro. Faz o outro ser interessante. Faz ela olhar para o outro e o outro passa a ser interessante. E aí através de um furo, o narcisismo dela. Meu Deus, tem alguém mais bonita que eu. Tem alguém mais interessante que eu. Tem alguém mais inteligente que eu. Isso leva ela a amar essa pessoa, admirar ou ter algum sentimento por essa pessoa. Sair dela, faz um furo nela. Primeiro de dor, mas que depois, por esse furo, ela consegue fazer ligação com o outro. Entende? Então a gente só consegue amar o outro a partir de um furo. A gente só consegue perceber o outro a partir de quando o nosso narcisismo está furado. Quando a gente está só na gente, é por isso que a psicanálise é totalmente... vai na via totalmente contrária desse discurso atual de que você tem que ser completo, você tem que ser inteiro, você tem que fazer as coisas só pra você, você tem... Primeiro que não dá, porque você tem que conviver com o outro para conviver em sociedade. E segundo que não tem que, você tem que lidar com a dor que é amar o outro, com a dor que é demandar do outro, com a dor que é estar em relação com o outro na vida, com a dor que, tudo bem, não é errado sentir dor. É errado só sentir dor de ser quem se é. Dá pra fazer coisas com a dor. E com a angústia e com essa... E se ligar ao outro tem essa cota. Tem essa cota de que porque não sou perfeita, porque não me completo, porque não sou inteira, porque não tô achando que eu sou aquela última bolachinha lá, aquela criancinha de 5 anos, de 2 anos, que todo mundo amava e que era perfeita, eu posso me conectar com o outro. Tem algo que eu amo no outro que eu não possuo. Tem algo que me encanta no outro. E não tem nada mais encantador do que alguém que traz coisas, que te dá essa notícia de que existe um outro mundo, de que ela é um outro mundo. É nisso que o amor nos conecta. É aí que se pode amar, a partir de um momento em que o nosso narcisismo está furado. É pelos furos que nós conseguimos amar. Então, depois da entrada desse narcisismo secundário, que a gente consegue ter um amor mais amadurecido. A gente consegue entender as nossas falhas, as nossas faltas e perceber que isso não faz de nós a pior porcaria do mundo, mas que isso é o vão pelo qual o outro vai poder passar para me amar também, porque para eu ter um lugar na vida do outro, eu também preciso entender que ele tem um nome na minha. Nós dois entramos pela fresta que se faz no narcisismo de cada um. Então, ninguém é completo, não é? Temos faltas, somos faltantes, mas se pensar completo, se imaginar completo e querer se sentir completo o tempo todo, vai só te impedir de fazer conexão com o outro. Vai só te impedir de se ligar ao outro. Não tem nada que a gente fuja assim mais radicalmente do que uma pessoa que vem com um discurso desse, não é? Ah, não, porque eu sou ótimo, meu emprego é ótimo, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Pega pra ele, eu não preciso dele. Ela, não preciso dela, não preciso de ninguém. Eu tô ótima sozinha. Ninguém se conecta a alguém. Então, que também não pode polarizar e ir pro discurso da necessidade total. Sem você não vivo, vou morrer. Faz parte, mas é necessário encontrar-se com a solidão de cada um.
aí nos movimentos da vida. São duas solidões convivendo e fazendo laços através das frestas. Eu acho que é isso, já vai dar meia hora. Então, vamos pro próximo vídeo. Espero vocês na parte 5.